Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é um enorme prazer estar com você nesse momento, começando o nosso curso preparatório para tribunais 2014. Estaremos juntos na disciplina Direito Constitucional. Eu sou o professor Orman Ribeiro e nós estaremos por 10 aulas aqui, focando no conteúdo programático da disciplina Direito Constitucional, de acordo com os editais das provas de tribunais, ok? Muito bem, meus amigos, antes de qualquer coisa, eu quero falar para você um pouco das características aqui do nosso curso. Nós teremos 10 aulas no mínimo. É possível que marquemos uma aula extra ou duas, depende da nossa necessidade. Veja, eu selecionei para esse curso o conteúdo programático que vem sendo cobrado nas provas de tribunais em 2013. Evidentemente, nós não teremos aqui tempo para esgotar absolutamente tudo, mas teremos sim tempo para ver os principais aspectos de cada tópico, ok? Você tem o conteúdo divulgado aí no site, você sabe exatamente do que é que nós vamos tratar aqui ao longo das nossas 10 aulas. Esse curso, como você sabe, é um curso eminentemente teórico, não é um curso de questões. Então a tônica será teoria e não questões. Eventualmente, eu poderei trazer aqui para comentar com você uma ou outra questão, mas de fato isso não vai predominar. É claro que aí no site você tem à sua disposição também outros cursos aí especificamente de questões, inclusive sob a nossa responsabilidade também. Mas esse curso é um curso teórico. E em relação a isso, meus amigos, eu quero te dizer de logo que eu vou passar para você a maior quantidade de conteúdo teórico que eu puder. Eu vou atuar aqui em todas as nossas aulas, com o objetivo de trazer a maior quantidade de conteúdo possível dentro das nossas limitações de tempo. Então, primeira observação, você vai assistir às nossas aulas com o seu caderno aí do lado, com a sua caneta à disposição, com a sua Constituição na mão. Eu já vou trazer aqui para os nossos slides alguns pontos específicos da Constituição, mas ainda assim, tenha a sua Constituição aí do seu lado, porque isso vai facilitar a sua vida em uma ou outra parte, ok? Quanto mais cedo nós ganharmos familiaridade com o texto constitucional, de maneira mais eficiente nós estaremos nos preparando para as provas de tribunais. Uma outra coisa que eu também já quero de logo explicar para você. Use aquilo que eu considero como um dos principais recursos do curso online, que é o recurso do congelamento. Meus amigos, você vai congelar a aula toda vez que isso for necessário. O professor está falando rápido demais? O meu objetivo é esse mesmo, eu vou falar rápido demais. Então, congela a aula, faz sua anotação, volta. Se você quiser repetir a nossa explicação, anota e depois você restabelece o ritmo normal. Eu não me importo de ser congelado, pelo contrário, eu até gosto de ser congelado. Significa que você está aproveitando bem as nossas aulas, tá certo? Use também um outro recurso que eu acho muito interessante, muito importante, para que você tenha um bom rendimento. Eu estou me referindo ao Sua Mensagem, que é o nosso canal de contato. Olha, eu sou professor não apenas virtual, sou um professor do mundo real. Eu existo, estou aqui, nesse momento, gravando as aulas nos estúdios de Salvador, onde resido. Então você vai se dirigir a mim e eu pessoalmente responderei a sua dúvida. Vai lá no Sua Mensagem, seleciona o nosso nome, manda a sua sugestão, sua crítica, sua pergunta e eu vou responder dentro de alguns dias, o mais rápido que eu puder. Tá certo? Agora eu vou te pedir só uma coisa. Como eu recebo uma quantidade muito grande de mensagens todos os dias, há períodos que a quantidade é maior, há períodos que é um pouco menor, mas mesmo nos períodos de baixa, a quantidade é bastante grande. Então eu vou te pedir que seja o mais objetivo possível na sua pergunta. Tá certo? E vou te pedir também que não me peça para comentar provas de concurso, porque nós não teremos tempo para isso no Sua Mensagem. Resolva as provas de concurso e se você ficar com uma dúvida em uma questão em outra, coloque só aquela dúvida e eu vou ter o maior prazer em responder para você. Tá certo, meus amigos? Quero também indicar para você o Facebook, que eu considero como um recurso hoje primordial para uma preparação eficiente para concurso. Você vai adicionar o nosso perfil Orman Ribeiro 2. Seleciona, adiciona, eu vou aceitar a sua solicitação. Vai lá também na nossa página Professor Orman Ribeiro.
curte e você vai ter acesso às nossas atualizações sobre concurso público. Eu tenho usado muito o Facebook para trazer questões de prova, dicas, orientações e assim por diante. Então, sempre conteúdo útil para a sua preparação, tá certo? Já quero também me antecipar a uma pergunta que eu sei que eu vou receber nos próximos dias. Professor, qual é o livro de direito constitucional mais adequado? Meus amigos, livro é uma coisa muito pessoal. Às vezes você se identifica com a linguagem de um determinado autor, se identifica menos com a linguagem de um outro autor. Eu costumo dizer que você tem que pegar um livro especializado, voltado para concurso público. Não adianta você pegar um livro de direito constitucional eminentemente teórico, doutrinário, porque não é disso que você precisa para a sua preparação. Veja bem, o nosso propósito aqui não será o de aprender direito constitucional. Você sabe qual é meu propósito? É fazer com que você chegue no dia do seu concurso e assinale a alternativa correta. Isso é muito diferente de aprender direito constitucional. Se você assinalar a alternativa correta, passar no concurso e no dia seguinte não lembrar mais de nada, eu estarei feliz da vida, cumprir meu objetivo, que foi o de te ensinar, não o direito constitucional, mas sim te ensinar a marcar a alternativa correta no seu concurso de tribunais. Com isso, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o nosso contato será pragmático, objetivo, direcionado, direto, curto e grosso. Somente o que nós precisamos. E é nesse contexto que você tem que pegar um livro que tenha essa proposta. Bom, eu vou sugerir para você alguns livros. Eu vou sugerir, por exemplo, o livro dos professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, Direito Constitucional Descomplicado, editora Método. É um excelente livro de direito constitucional, bem objetivo, sem ser superficial. Eu vou te sugerir também o livro do professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, editora Saraiva, sempre uma boa indicação, livro muito atualizado, muito completo. Eu também gosto muito do livro do professor Marcelo Novellino, considero também um excelente livro de direito constitucional voltado para concurso, e assim por diante. Se você tem um livro aí na sua casa que você costuma estudar, você gosta da linguagem do autor, se ele estiver atualizado, você pode estudar tranquilo. Na dúvida, manda para mim uma pergunta que eu vou te responder, te dizer o que é que eu acho especificamente desse livro que você tem, se eu não tiver mencionado aqui. Tá certo dessa maneira? Eu falei agora há pouco em atualização, isso é muito importante. Nós sabemos, meus queridos, minhas queridas, que a Constituição muda muito. Nós já tivemos 75 emendas constitucionais de reforma e mais 6 emendas constitucionais de revisão. Total, 81 emendas constitucionais. No momento que eu gravo esta aula, pode ser que no momento que você esteja assistindo essa aula, nós já tenhamos outras emendas. Então você tem que pegar tanto a Constituição quanto o livro atualizado, tá certo? E o que é que eu chamo de livro atualizado? Eu chamo de livro atualizado o livro de 2013, tá certo? 2013 ou 2014 de preferência. 2013 para trás, não pegue não, porque você vai se atrapalhar, tá certo? É melhor você pegar de 2013 para cá. 2013 e 2014, porque aí você já vai ter as últimas emendas constitucionais. Ou mesmo que não tenha, você pode imprimi-las e deixar junto com o seu livro ou com a sua Constituição. Qualquer dúvida, manda para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Tá certo, meus amigos? Olha só, sem maiores demoras, vamos começar com o nosso conteúdo programático. Eu separei para hoje 3 assuntos iniciais. A interpretação da Constituição, que é um tema sempre cobrado nas provas de tribunais. Também a eficácia e aplicabilidade, que vai ser o nosso primeiro assunto, classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. E também os princípios fundamentais da nossa Constituição Federal. Tá certo? Vamos ao primeiro tema? Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Meus amigos, venham aqui comigo para o slide. Olha só. Quando nós falamos de eficácia e aplicabilidade, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, nós estamos falando necessariamente da classificação cunhada pelo mestre José Afonso da Silva,
que é uma das maiores referências do direito constitucional brasileiro. O mestre José Afonso, ele cunhou a classificação que nós vamos estudar aqui e que vem sendo cobrada em praticamente todas as provas de tribunais do Brasil, mesmo que a banca examinadora seja a FCC, ou CESP, ou uma outra qualquer. Normalmente as provas de tribunais ficam a cargo da FCC ou da CESP, pois as duas bancas e outras também cobram muito esse tema. Veja, o mestre José Afonso, lendo a Constituição, ele percebeu que existem normas da nossa Constituição que, quando nós lemos, nós percebemos que são normas completas no seu sentido. São normas autoexplicativas. São normas que não necessitam de qualquer explicação posterior para que sejam aplicadas na prática, porque elas próprias já explicaram todo o necessário para que pudessem ser aplicadas. Essas normas, meus amigos, elas possuem, portanto, aplicabilidade imediata. Só que também existem outras normas que não possuem aplicabilidade imediata. São normas incompletas no seu sentido. São normas que, quando nós lemos, nós percebemos que algo ficou faltando. Alguma informação deixou de ser dada pelo legislador quando escreveu. Informação sem a qual nós não temos como aplicá-la a situações concretas. Por isso que essas normas, elas são incompletas no seu sentido e ficarão na dependência do surgimento de leis regulamentadoras para que possam, aí sim, produzir seus efeitos essenciais. Então vamos registrar isso que eu estou te dizendo? Olha aqui. Para o mestre José Afonso, existem normas da nossa Constituição com aplicabilidade imediata. São aquelas normas autoexplicativas. E existem outras sem esta aplicabilidade imediata. São aquelas normas incompletas no seu sentido. Aquelas normas que não têm aplicabilidade imediata porque alguma informação deixou de ser dada pelo legislador constituinte. Informação essa que terá que vir por parte de uma lei posterior para que aí sim a norma seja aplicada na prática. Ok? Agora veja bem, no primeiro grupo nós temos uma subdivisão. Aqui no primeiro grupo das normas que têm aplicabilidade imediata, aqui nós temos as normas com eficácia plena e as normas com eficácia contida. E no segundo grupo, as normas sem aplicabilidade imediata, aqui nós temos aquelas que têm eficácia limitada. Então veja bem, para o mestre José Afonso da Silva, as normas da nossa Constituição ou possuem eficácia plena, ou eficácia contida, ou eficácia limitada, sendo que as duas primeiras têm algo em comum: o fato de possuírem aplicabilidade imediata, o fato de serem completas, autoexplicativas no seu sentido e não necessitarem de qualquer lei posterior para que produzam seus efeitos essenciais. Já as últimas, as de eficácia limitada, elas não possuem aplicabilidade imediata, elas vão ficar na dependência de leis posteriores para que aí sim possam produzir seus efeitos essenciais, ok? Bom, aí surge logo aqui uma primeira dúvida. Qual é a diferença entre norma de eficácia plena e norma de eficácia contida, se ambas possuem aplicabilidade imediata? Vamos registrar aqui, olha só. A norma de eficácia plena, vou colocar aqui do lado, ela tem a característica de ter aplicabilidade imediata e sempre integral. A aplicabilidade de uma norma de eficácia plena jamais poderá ser reduzida por uma lei posterior, muito menos pela própria Constituição. Já de eficácia contida, meus amigos, ao contrário, também tem aplicabilidade imediata. Também não precisa de lei regulamentadora, mas ao contrário, ela admite que venha uma lei posterior no sentido de diminuir uma parte da sua aplicação.
por isso que a norma de eficácia contida é também chamada de norma de eficácia restringível, exatamente porque ela é passível de restrição dos seus efeitos por uma norma posterior. Nada melhor do que um exemplo. Olha só, o artigo 22 da Constituição, no seu inciso 1º, ele diz o seguinte: compete à União manter relações com estados estrangeiros, etc, etc. Compete à União, é atribuição da União manter relações com estados estrangeiros. Veja bem, quando o legislador escreveu essa norma, o único objetivo que ele teve foi o de dizer quem é que teria essa competência para manter relações com estados estrangeiros, se seria a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. Ele disse, compete à União. Ele cumpriu o seu propósito na sua integralidade. Ele cumpriu o seu propósito de maneira autoexplicativa. Quando nós lemos esse artigo, de imediato, nós já compreendemos a mensagem total que o legislador quis passar. Então a norma tem aplicabilidade imediata, ela não necessita de leis posteriores para que produzam efeitos, ela já produz efeitos de imediato. Agora veja bem, neste caso específico, será que a eficácia é plena ou contida? Sem dúvida a eficácia é plena. Sabe por quê? Porque essa norma, que tem aplicabilidade imediata, ela não admite que venha uma lei posterior ou a própria Constituição para diminuir o seu alcance. Vamos imaginar, por exemplo, que surgisse uma lei aí no seu município para dizer que compete ao município manter relações com estados estrangeiros. Essa lei, ela estaria indevidamente diminuindo a aplicação da norma da Constituição que disse que a competência é da União. A norma não pode ter os seus efeitos restringidos, então essa lei seria inconstitucional. Então note que a grande característica da norma de eficácia plena é que ela tem uma aplicabilidade imediata e sempre essa aplicabilidade será integral, ok? Agora, olha a diferença do exemplo da norma de eficácia contida ou restringível. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Ele diz assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha só, a primeira parte, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, é autoexplicativa, é autoaplicável. Quando nós lemos essa primeira parte, nós de imediato já extraímos a consequência da liberdade profissional. Você pode escolher o trabalho, o ofício, a profissão que você bem quiser no nosso país. Agora, a segunda parte deixa claro que é possível que venha uma lei para restringir uma parte da aplicação, quando diz, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha aí a autorização para que venha uma lei estabelecendo qualificações profissionais para uma ou outra profissão. Essa lei, se vier, ela estará diminuindo a aplicação, porque só poderá desempenhar a profissão quem cumprir a qualificação. Então a liberdade que antes era total passará a ser restringida, diminuída, contida com o advento de uma lei regulamentadora. Percebeu a diferença? Se a norma fosse de eficácia plena, não poderia vir lei alguma para diminuir nada. A aplicabilidade seria imediata e sempre total. Como é de eficácia contida, ela tem uma eficácia restringível por parte de lei. Se vier uma lei para exigir qualificações profissionais, a liberdade profissional estará sendo diminuída, porque só poderá desempenhar aquela profissão quem cumprir as qualificações trazidas pela lei. Percebeu? Vamos registrar aqui os exemplos? Olha só. Eficácia plena, eu te dei como exemplo o artigo 5º, ou melhor, artigo 5º não, o artigo 21, inciso 1º da Constituição. Compete à União manter relações com estados estrangeiros. Eficácia contida, eu te dei como exemplo o artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição, que é o da liberdade profissional. E as normas de eficácia limitada, meus amigos? Essas aqui eu disse para você que são aquelas que não têm aplicabilidade imediata. Elas são incompletas no seu sentido. São aquelas que quando nós lemos, nós percebemos que ficou faltando alguma coisa.
Ficou faltando alguma informação sem a qual nós não temos como aplicá-la a situações concretas. Vou te dar um exemplo. O artigo 33 da Constituição, ele diz assim: a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Ponto. Olha aí. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Em primeiro lugar, esses territórios que estão referidos aí são os antigos territórios federais, que hoje não existem mais no Brasil, já existiram no passado, mas podem voltar a existir um dia. São os antigos territórios de Roraima, de Amapá, de Fernando de Noronha, de Rondônia, território do Acre. Hoje todos são estados, com exceção de Fernando de Noronha, que faz parte do estado de Pernambuco. Embora hoje não existam territórios, eles podem voltar a existir um dia. E é por isso que o artigo 33 diz que a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios, para o caso deles virem a ser criados de novo, o que não se vislumbra a curto prazo. Ok? Bom, eu te pergunto o seguinte: quando nós lemos esse artigo, nós já sabemos como é que funciona a organização administrativa e judiciária dos territórios? O artigo diz como é que funciona? Não. O que ele diz é que a lei disporá sobre esse assunto. Enquanto esta lei não vier, nós não vamos adivinhar como funciona a organização dos territórios. Nós não temos como extrair consequências práticas a respeito do assunto. Veja, portanto, que a norma ela não explicou tudo o que seria necessário explicar para que ela fosse aplicada na prática. Ela depende de uma lei regulamentadora para que só então produza seus efeitos essenciais. Ok? Está compreendido? Essa é a norma de eficácia limitada. Vou te dar outro exemplo. O artigo 196 da Constituição é o que trata do direito à saúde. Ele diz mais ou menos o seguinte, que o Estado, aliás, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas, etc, etc, etc. Veja que o artigo é muito bonito. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Muito bonito. Traz uma norma, um programa de ação para o Estado, em benefício da sociedade. O Estado deve implementar esta política pública, o direito à saúde como prioridade para as pessoas. Mas o que o artigo não disse é como é que o Estado fará isso na prática. O artigo não disse como é que o Estado fará chegar às pessoas o direito à saúde. Se o artigo não disse, se ele se limitou a prever a política pública sem dizer como ela seria aplicada na prática, é preciso que venham leis regulamentadoras do assunto. Leis que virão para dar ao direito à saúde uma aplicabilidade real, efetiva, na vida das pessoas. Coisa que o artigo não faz. Percebeu? Então a norma tem eficácia limitada. Depende de regulamentação posterior para que produza seus efeitos essenciais. Vamos registrar os exemplos? Olha aqui. Eficácia limitada, eu te dei 2 exemplos. Te dei o artigo 33, que é o que se refere aos territórios federais, e te dei o artigo 196, que é o que traz o direito à saúde. Meus amigos, observe que esses 2 artigos eles têm características diferentes entre si. Porque o 33 ele se refere a uma instituição, que são os territórios, uma entidade, que são os territórios e que podem ser criados. Já o artigo 196 não se refere a uma instituição. Ao contrário, se refere a uma política pública a ser implementada pelo Estado, a um programa de ação para o Estado. Ok? Bom, quando a norma de eficácia limitada for como esta primeira, que se referir a uma instituição e não a um programa de ação para o Estado, ela será chamada de norma institutiva. Vem de instituição. Já quando ela for como a segunda, como o artigo 196, que se refere a um programa de ação para o Estado em benefício das pessoas, aí nós teremos as normas
Olha aqui, programáticas. Vem de Programa de Ação para o Estado. São as famosas normas programáticas da nossa Constituição. Aquelas que trazem programas de ação para o Estado a serem colocados em prática pelo Estado em benefício das pessoas de maneira obrigatória. Agora, que ficam esses programas na dependência de leis regulamentadoras, por isso que tem eficácia limitada, para que produza seus efeitos essenciais. Ok? Então veja bem, as provas gostam de trocar isso daí. As provas de tribunais, por exemplo, trocam esses conceitos. Já vi inúmeras questões dizendo as normas programáticas da Constituição Federal, por possuírem eficácia plena, dependem de regulamentação. Olha aí, está falso, porque não possuem eficácia plena. As normas programáticas, na classificação do mestre José Afonso da Silva, possuem eficácia limitada. Ok? Depende de leis regulamentadoras para que produza seus efeitos essenciais. Agora, meus amigos, algumas observações aqui que eu acho também muito importantes sobre esse tema. Veja só, quando eu digo para você que norma de eficácia limitada é incompleta no seu sentido, não tem aplicabilidade imediata, depende das leis regulamentadoras para que produzam seus efeitos essenciais. Veja bem, eu não estou dizendo que as normas de eficácia limitada não sirvam para nada. Não é isso. Elas servem sim. Elas produzem efeitos, mas não seus efeitos essenciais. Como assim, professor? Veja bem, imagine que exista uma norma de eficácia limitada que não tenha sido regulamentada por lei ainda. Ela, pelo menos, já tem o poder de impedir o surgimento de leis futuras em sentido contrário. Veja que essa já é um efeito que ela está produzindo. Ela inibe a ação do legislador, que fica proibido de fazer uma lei em sentido contrário. Percebeu? Como também a norma de eficácia limitada, mesmo ainda não regulamentada, ela vai ter o poder de imediato de revogar leis anteriores em sentido contrário. Já é também um efeito que ela está produzindo. Olha, essa palavra eficácia, ela significa produção de efeitos. Algo eficaz é algo que surte efeito na prática. Então, as normas de eficácia limitada são normas de eficácia. Senão o nome não seria eficácia limitada. Significa, meus amigos, que algum efeito ela já produz. Agora, que efeito é esse? Não é o efeito essencial pretendido pelo legislador. A eficácia já produzida é mínima. É a eficácia que eu acabei de mencionar aqui, de impedir o surgimento de leis futuras em sentido contrário, como também de revogar leis anteriores em sentido contrário. É o que a doutrina chama de eficácia mínima das normas de eficácia limitada. Ok? Uma outra coisa também que é importante aqui que a gente ressalte. Já vi muitas questões de prova dizendo as normas de eficácia limitada, por não possuírem aplicabilidade imediata, não são consideradas normas jurídicas. Olha aí, está errado. É claro que são normas jurídicas, afinal, olha a nomenclatura usada pelo mestre José Afonso. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Portanto, todas são normas jurídicas, ok? Mesmo aquelas que dependem de leis posteriores para que produzam seus efeitos jurídicos essenciais. São normas jurídicas. Ok, meus amigos? E o último detalhe que eu quero trazer para vocês sobre esse tema, na verdade é um assunto muito comentado na doutrina e na jurisprudência que envolve essa classificação. É o direito de greve dos servidores públicos. O artigo 37, inciso 7º, ele diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O problema é que essa lei específica não veio ainda. A lei para tratar do direito de greve dos servidores públicos ainda não existe. Então surge a dúvida, a eficácia é plena, é contida ou é limitada? O STF entende que a eficácia é limitada. Isso caiu em prova esse ano, 2013. Isso já foi cobrado em 2013. Veja só,
Norma de eficácia limitada, porque depende da lei posterior regulamentadora para que produza seus efeitos essenciais. Ah, mas a lei não veio ainda. Então, em tese, a norma não pode produzir seus efeitos essenciais. Só que isso daí, meus amigos, prejudicaria todos os servidores públicos do Brasil. Então, o que é que o STF fez? Ele reafirmou o entendimento de que a eficácia é limitada, de que depende da lei regulamentadora, mas ele autorizou que já se use uma lei já existente por analogia, que é a lei que trata da greve do setor privado. Essa lei já existe. E aí o STF diz, olha, enquanto não vier a lei específica da greve do setor público, vamos usar por analogia a lei que trata da greve do setor privado. Porque senão nós vamos prejudicar os servidores públicos do Brasil inteiro, que ficarão sem poder exercer o seu direito diante da omissão do Congresso Nacional, que já deveria ter feito a lei e não fez. Percebeu? Mas o importante é notar que isso não significou mudança de classificação da norma, não. Pelo contrário, o que o STF fez foi reafirmar que ela depende de lei regulamentadora, portanto, a eficácia é limitada. Agora, o que é que ele disse? Já há uma lei regulamentadora que pode ser usada, no caso, por analogia. Mas se não existisse essa também, a norma permaneceria sem produzir efeitos essenciais. Percebeu? Então, a norma tem eficácia limitada para o Supremo Tribunal Federal. Tá certo, meus amigos? Bom, essa é a classificação das normas do mestre José Afonso da Silva. Eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada. Isso é muito cobrado em prova, são várias as questões de prova, e você vai buscar resolvê-las para que vá ganhando segurança nesse tema. É natural que haja uma certa insegurança, uma certa dificuldade inicial de identificar. Mas com o tempo, à medida que você for respondendo questões, você vai pegar esse macete, essa manha, e vai ter cada vez menos dificuldade com esse assunto, tá certo? Diante de uma determinada norma da Constituição, a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: eu preciso de alguma lei para que eu possa aplicar essa norma, para que ela produza efeitos essenciais? Se você não precisar de lei nenhuma, é porque ela tem aplicabilidade imediata. Então, ou vai ter eficácia plena ou contida. Se você não tiver como aplicá-la antes de vir uma lei posterior, então a eficácia vai ser limitada, não vai ser nem plena nem contida. Digamos que a norma tem aplicabilidade imediata. Como é que você vai identificar se a eficácia é plena ou contida? Você vai fazer uma segunda pergunta. Eu posso ter uma lei posterior para diminuir essa aplicação? Se você puder, a eficácia é contida ou restringível. Se você não puder ter nenhuma lei para restringir nada, é porque a eficácia é plena. Jamais poderá ser reduzida, restringida, contida. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. Quero te convidar, mais uma vez aqui, a vir comigo nessa jornada de 10 aulas. Nós estamos apenas terminando o primeiro bloco da primeira aula. Temos muito conteúdo pela frente. Vem comigo nessa jornada, aproveite para tomar uma água, descanse um pouquinho e daqui a pouco eu estou de volta com o nosso segundo bloco e com mais conteúdo.